Chuchu, me dá um grego. Já tô ouvindo. Hare Krishna! Haribol! Vamos lá, ISKCON, Rio de Janeiro. Muita alegria estar aqui de volta com vocês, para que possamos fazer uma leitura do Śrīmad Bhagavatam. Hoje, canto 3, capítulo 13, versos do 23 ao 24. ISKCON Rio de Janeiro. Vou entrar aqui também para ver se temos som e imagem muito bons. Com imagem. E também consigo acesso ao chat. Ao chat. E também consigo acesso ao chat. Ao chat. E também consigo acesso ao chat. Ao chat. Vamos... E também consigo acesso ao chat. Ao chat. E também consigo acesso. Pronto. Acho que o som agora parou de repetir, não é? Eu desliguei um aparelho que eu estava ligado aqui. Vou colocar até mais pertinho para falar com vocês. Śrīmad Bhagavatam 13, 23, 24. Marcos Hahnemann, bom dia. Marcelo Magalhães, obrigado pela ajuda. Minhas reverências, sejam todos bem-vindos a essa nossa leitura do Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 13, versos 23 e 24. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Amunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja
Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribo! Todas as glórias a Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Karuna Shindo, Dinabando, Jagapate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha Canta, Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindaneshwari Vrishabhanu Shutidevi Pranamami Haripriye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido, rainha de Vrindavana, filha do rei Vrishabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyachade Shatarine. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Diriyaye. Antes de recitar o Śrīmad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. E a Srila Vyasadeva, o autor. E, como diz o nosso Siksha Guru transcendental Paravyoma Dasa, a Srila Prabhupada, o propagador. Foi um anexo, um adendo aqui ao mantra que ficou maravilhoso. Tenho certeza que todos os devotos e devotas da ISKCON adoraram. Nasta Prayeshu Abradeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Lok Bhaktir Bhavati Naistik
assistindo regularmente estas aulas sobre Srimad Bhagavatam, prestando também serviço ao devoto puro, tudo que amolesta ao coração é quase completamente destruído, e o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável aqui dentro de nossos corações. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Fabiano Colindavis, Namastê. Hare Krishna, reverências. Então vamos lá. Vamos ao nosso texto transcendental. Ontem nós tivemos uma magnífica aula do nosso irmão devoto, Prabhu Haridarshan, Haribo. Ele fez uma narração completa do aparecimento do Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então nós estamos no capítulo 13. Parece que deu uma cortadinha aí na minha fala. Então, repetindo, ontem estamos seguindo, né, a sequência de aulas da ISKCON Rio de Janeiro, Bhakti Center, ISKCON Bhakti Center Rio de Janeiro, o aparecimento do Senhor Varaha. Aparecimento do Senhor Varaha foi narrado ontem pelo nosso irmão Prabhu Haridarshan, Haribo. E hoje, nessa sequência do capítulo 13, nós vamos ler o verso de número 23 e 24. Então, vamos a eles. Iti mimansata tasya brahmana saha sunubihi Bhagavan Yagna Purusho Jagarjena Ashinibaha. Iti, assim, Mimansataha, enquanto deliberava, Tasya, seus, Brahmanaha, de Brahmana, Saha, juntamente com Shunubihi, seus filhos, Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, Yagya, o Senhor Vishnu, Purusha, a Pessoa Suprema, Jagarja, ressoou, Aga Indra, grande montanha, Sanibaha, como? Tradução e comentários por sua divina graça, Srila Prabhupada, e também os seus associados. Enquanto Brahma deliberava com seus filhos, a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, urrou tumultuosamente, como uma grande montanha. Parece que as grandes colinas e montanhas, diz Prabhupada, também têm seu poder de urrar, visto que elas também são entidades vivas. O volume de som vibrado é proporcional ao tamanho do corpo material. Enquanto Brahma estava deduzindo o aparecimento do Senhor como javali, o Senhor confirmou o pensamento de Brahma ao urrar com sua voz estrondosa. Vamos ao verso 23.
24 agora, não é? Brahmanan harshayam asa haristanscha duijotamam swagarjitena kakubaha pratiswanayata vibhu. Brahmanan, a Brahma, Harshayam, asa, vivificou. Harihi, a personalidade de Deus. Tan, todos eles. Cha, também. Duidya Uttamam, Brahmanas altamente elevados. Swa, Garjitena, através de sua voz em comum. Kakubaha, todas as direções. Pratiswanayata, que ecoou. Vibhu, onipotente. A onipotente suprema personalidade de Deus vivificou Brahma e os outros Brahmanas altamente elevados ao urrar novamente com sua voz em comum, que ecoou em todas as direções. Brahma e outros Brahmanas iluminados que conhecem a suprema personalidade de Deus, eles são vivificados pelo aparecimento do Senhor em qualquer uma de suas múltiplas encarnações. O aparecimento da maravilhosa e gigantesca encarnação de Vishnu como um javali do tamanho de uma montanha não lhe inspirou medo, não lhes inspirou nenhum tipo de medo. Embora a voz retumbante do Senhor fosse aterradora e ecoaste horrivelmente em todas as direções, como declarada ameaça a todos os demônios que ousassem desafiar a sua onipotência. Om Magyanti Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chaksur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas e amorosas e sinceras reverências. Muito bem, muito bom dia, muito prazer, muita alegria. Esse momento muito importante para nós, o momento em que é o cume do nosso início do dia, do nosso dia, do nosso sadhana transcendental. Muitos acordam de madrugada para cantar as suas voltas de Japamala, depois vão até o templo para oferecer flores, frutos, folha, água, o seu próprio coração. Muitos de nós, como estamos longe, eu, por exemplo, estou aqui hoje em Pirassununga, na casa da minha filha, que ela está fazendo um curso aqui na veterinária da USP. Então estamos aqui com ela, dando uma força, né? Fazendo a praçada, principalmente, que ela precisa comer sempre a praçadinha dela. Então vamos fazer uma visita e aqui estou dando essa aula para vocês. E muitos, então, como eu estava dizendo, através da internet, através desse poder místico, como muitos estão dizendo, né, da internet. Prabhupada, sempre que ele andava, um discípulo, um devoto andava com um microfoninho gravando. Nós temos essa maravilha da tecnologia, né, usada para nós. Inclusive, Prabhupada tem sempre uma palavra
de bênção, uma palavra de ensino para nós, né? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a internet tem muita maldade, é canal para muitas pessoas perderem a sua vida, a sua pureza, para cometerem ofensas, pecados. Mas, como o Prabhupada nos ensinou, tudo que nós usamos em favor da nossa devoção a Krishna, para glorificá-lo, acaba sendo abençoado por ele. Então a internet usada nesse sentido, como nós estamos usando para assistir a aula, é uma grande bênção. E ela nos proporciona assistirmos então os Mangalaratis. E isso é maravilhoso. Pois bem, na nossa meditação de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões importantes para os nossos corações. Então, no verso de número 23, diz que enquanto Brahma deliberava, Mimansataha, enquanto deliberava, e essa expressão Mimansataha é uma deliberação, um entendimento, uma procura de uma resposta com muita ênfase. Então, diz o verso que Brahma deliberava com seus filhos a suprema personalidade de Deus, Vishnu, urrou tumultuosamente como uma grande montanha. E Prabhupada nos ensina que colinas e montanhas têm poder de urrar. Todas as entidades vivas são partes integrantes da energia do Senhor Krishna. Então, essa analogia, essa comparação, quer dizer, enquanto Brahma deliberava de forma muito firme, a suprema personalidade de Deus veio atendê-lo, veio responder ao seu questionamento, à sua busca, de maneira também intensa. Então, o verso diz que ele urrou como uma grande montanha. Ontem, como eu disse, nosso irmão, nosso Siksha Guru, Haridarshan Dasa, ele narrou também de forma assim muito maravilhosa o aparecimento do Senhor como javali. Então nós estamos inseridos nessa história e nós vemos que havia uma certa apreensão, não é? Uma apreensão de Brahma. Uma vez que ele era a pessoa suprema do universo e ele via que uma forma, na verdade ele queria uma solução para o problema que ele precisava resolver. E Krishna veio de uma forma fantástica à salvação do seu devoto.
Sabe quando nós falamos assim? Quando você dá um passo na presença, a caminho, na direção do Senhor, Ele dá 10 passos em nossa direção. Diz que subitamente, né, o Senhor apareceu como uma forma de javali. Ele estava ocupado no processo da criação. A terra tinha sido inundada por um dilúvio e estava descendo às profundezas do oceano. Então, Brahma ficou sim, de mãos atadas, como nós dissemos. Falou assim, não está na página 3 do manual de Brahma. Então ele dá um exemplo aqui, que foi muito bem colocado ontem na aula do Prabhu Haridarshan. O Senhor Brahma disse que era melhor deixar que o Senhor Todo-Poderoso os orientasse. Os devotos do Senhor são servos confidenciais dele e ficam perplexos no desempenho de seus deveres, mas nunca desanimam, nunca desanimam. Então eu me lembro da aula de ontem até a realidade sobre Haribo, falando sobre a alegria, sobre o ânimo, sobre a esperança, porque os devotos e as devotas do Senhor Hari nessa terra, os discípulos de Prabhupada, os Vaishnavas, eles nunca se desanimam, mesmo que fiquem perplexos no desempenho de seus respectivos deveres. Ora, e agora? Brahma, preocupado, porque era de grande autoridade sobre a criação, e ele vendo a terra então inundada, e descendo às profundezas do oceano, claro, ele estava imbuído daquela responsabilidade, mas vendo que era algo que estava assim, fora do seu controle, o que ele faz? Se desespera, ele amaldiçoa ao Criador, ele entra em depressão, ele fica sem saber o que fazer, porque muitas vezes os problemas que nos atingem, mesmo sendo devotos, são grandes e nos deixam perplexos, mas a diferença entre um devoto e uma devota e pessoas que não são rendidas ao Senhor, que não estão cobertas pela sombra dos pés de lótus de um devoto puro como Srila Prabhupada, de seus mestres espirituais, que não estão respaldadas pela garantia, pela chancela da presença do Senhor em suas vidas, é muito diferente. Então, o que nós devemos fazer neste momento? A exemplo do Senhor Brahma, vamos deixar que o Senhor Todo-Poderoso nos oriente. Porque é muito bonitinho você falar, mas tenho os impersonalistas e os personalistas. Eu sou personalista, eu creio num Deus que é a suprema personalidade de Deus. Ora, se ele é uma suprema personalidade, se ele é uma pessoa, então ele fala, então ele age, então ele pensa, então ele cuida dos seus devotos. E você tem que ter amizade com ele, você tem que ter confiança nele. Você tem que buscar nele a autoridade de um pai, de uma mãe, de um amigo. Claro, você pode ter também ali o seu relacionamento numa raça, né, de
de bebê, como se você cuidasse dele, mas saiba que ele é o Supremo, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é uma pessoa, que ele está atento a tudo que acontece com os seus discípulos, com os seus amigos que estão rendidos, porque ele está como Paramatma localizado dentro de nossos corações. Então, quando você sente alguma coisa, quando você está à mercê de algum perigo, você pode ter certeza que ele já está acompanhando. E tem a máxima que eu aprendi muito com os devotos, que eles falam muito isso: tudo que Krishna faz é bom. Então, Brahma nos deu esse exemplo. Ficou firme? Deixar que o Senhor Todo-Poderoso nos oriente. Então nós, já nessa nossa leitura de hoje, chegando ao verso 23 e 24, ouvimos que Brahma, então, deliberando com aqueles sábios que eram seus filhos, escuta um urro gigantesco, tumultuoso, como se fosse o grito de uma grande montanha. E isso foi a confirmação do pensamento de Brahma, de que sim, aquele javali que apareceu era o Senhor, era a presença, a expansão, um avatar do Senhor Krishna, que veio para atender o devoto que estava confiando nele. Lembra? Vamos deixar que o Senhor nos oriente. O que eu devo fazer? A pior coisa que existe num religioso, num devoto, numa devota, é a nossa arrogância espiritual. Certa vez eu li um livro sobre isso, de um escritor cristão, John Stott, e o livro chamava-se isso, Arrogância Espiritual. Uma vez que somos servos, uma vez que somos discípulos, nós temos que ser disciplinados, nós temos que servir, e não ter uma religião, ter uma fé, ter uma espiritualidade em que nós tentamos usufruir dos poderes do Senhor a nosso favor. E isso é muito comum hoje em dia. As pessoas chegam a ordenar a Deus. O Senhor vai me conceder tal bênção. Eu declaro isso, que o Senhor já está. Não tem nada que apontar o dedo para o Senhor. Tem que se render aos pés. Tem que ter um coração puro, um coração rendido, sabendo que tudo que Ele faz é bom, que Ele está pronto, sim, para me ajudar, mas na hora, no tempo e do jeito dEle. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é uma coisa muito ruim que está acontecendo na nossa vida é algo que está em consonância com a vontade do próprio Senhor, porque isso vai nos mudar, isso vai nos abençoar, isso vai nos melhorar. Então o devoto não questiona. O devoto é como a chama de uma vela num quarto com a janela fechada. E o ventilador também. Aí no Rio de Janeiro, ar-condicionado. A vela, a chama da vela sem vento é equânime. Não tem a postura do yoga? Está aí o mestre Yogi na live com a gente. Se o vento bate,
Aí a velhinha fica assim. Sem vento ela é equânime. Ela não se mexe. Ou seja, o nosso humor é um humor de devoção. Aconteça o que acontecer, estamos rendidos aos pés de lótus do devoto, do servo, do 1000 vezes servo. Imagina Prabhupada quando veio para o Ocidente, com todas as intempéries naturais, físicas, externas. Ele foi saraivado de kleshas, não é? Ele teve miséria do coração que quase parou. Ele teve a miséria de que o navio, o cargueiro que ele veio, enfrentou tempestades, que as pessoas se amedrontaram que o navio ia afundar. Ele teve ataques externos, quebraram o óculos dele, roubaram as coisinhas dele quando ele estava começando a se organizar nos Estados Unidos, ele foi assaltado. A polícia, o poder judiciário, as famílias daqueles que estavam se entregando em devoção, processaram, foi para a Suprema Corte o processo. Tudo bem que depois o juiz acabou escrevendo, né, um tratado na sua sentença de que Prabhupada era maravilhoso. Tem isso aí, vocês podem procurar, é muito interessante esse processo jurídico. Então, a resposta daquela frase lá dos versos anteriores, quando Brahma disse, não, vamos aguardar os sinais do Senhor, Ele vai nos orientar. Aí aparece o javali, uau, que será isso? Será o Senhor? Será o Senhor? Aí quando eles ouviram o urro, o que aconteceu? Imediatamente ele se convenceu. Porque os Brahmanas iluminados conhecem a Suprema Personalidade de Deus e são vivificados pelo aparecimento dele. Então ele não aparece ali. Olha, ficamos sabendo que Krishna passou na Terra. O que será que ele fez? Não. Nós temos o Bhagavad Gita, maior tratado de filosofia espiritual, narrando apenas um diálogo de Krishna com Arjuna, muda o mundo todo. Então, assim, todas as vezes que a Suprema Personalidade de Deus, ela aparece através de suas múltiplas encarnações, sempre é de uma forma maravilhosa, sempre é de uma forma que vem transformar o mundo, que vem mudar o mundo. Até um Shakti-Avatara, quando vem empoderado, ele transforma a realidade. E é isso que estava acontecendo, um aparecimento maravilhoso e gigantesco da encarnação de Vishnu, como um javali do tamanho de uma montanha, e os devotos ficaram em êxtase, não ficaram com medo. Embora a voz retumbante fosse aterradora para demônios que ousassem desafiar a sua onipotência. Então isso é incrível para nós. Isso é algo assim muito especial, porque podemos lembrar de um verso muito conhecido, Bhagavad Gita 6:30. Yomam pasyati sarvatra sarvancha mai pasyati tai tasyahan na pranashyami
Satyamena pranashati, para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, e nem ele jamais estará perdido para mim. Olha só, nós estamos às vezes perplexos com alguns probleminhas que nós passamos no nosso dia a dia. Mas o Senhor Brahma estava vendo a terra ser inundada e afundando no oceano. Mas aquele que vê o Senhor em toda parte e vê que tudo está nele, nunca está perdido e nem jamais estará perdido para Krishna. Por quê? Porque nós estamos protegidos pelas sombras de seus pés de lótus. Nós, além de estarmos protegidos pela sombra dos seus pés de lótus, nós temos ele como nosso melhor amigo, nós temos ele como um grande javali que vem resolver o problema da terra, nós temos ele como um leão, metade homem, metade leão, que vem arrancar o coração de pedra do demônio que quer acabar com a gente. O que mais nós esperamos? Aqueles que estão em consciência de Krishna podem ver o Senhor em toda parte, podem ver tudo em Krishna. Talvez possamos ter a impressão que estamos vendo milhares de coisas na natureza material, diversas manifestações da natureza material, mas em todo e qualquer caso, aqueles que são conscientes de Krishna saberão que tudo é uma manifestação da energia de Krishna. Eu acho lindo aquele verso que diz assim, olha, você, ainda mais podemos usar aí o Rio de Janeiro como exemplo, que é Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E realmente a energia material que envolve as belezas naturais, materiais do Rio de Janeiro são extremamente frondosas, maravilhosas, espetaculares. Mas o que o Senhor diz? Que isso não passa de um fiozinho de cabelo de toda a sua opulência. Devemos enxergar tudo como a manifestação da energia de Krishna, porque nada pode existir sem Ele. Ele é o Senhor de tudo. Esse é o princípio básico que Prabhupada nos ensinou. Consciência de Krishna é desenvolvermos ardente amor pela suprema personalidade de Deus. Então, num momento de crise, num momento de grande deliberação, como diz o verso, Brahma confiou no Senhor e disse, deixa que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele vai mandar um sinal para nós. E que sinal, hein? Imagina, você pede um sinal para o Senhor e me aparece um javali do tamanho de uma montanha e ainda vem vivificar a sua fé, como está escrito, vivificando aqueles que são devotos, aquelas que são devotas, com um grande som, um grande urro, com algo maravilhoso, com algo extraordinário. Porque senão o nome dele não seria o todo atrativo, o todo atraente, o absoluto, o todo poderoso, o onisciente, onipotente, onipresente, o onibenevolente. Então, temos que tomar cuidado, como o Prabhupada disse, nesse mundo material cada passo um perigo. E podemos ver que a nossa fé, a nossa devoção, ela tem como se fosse assim um marcador de combustível.
Se nós não tomarmos cuidado, nós entramos na reserva. E isso é muito perigoso. Porque quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós estamos protegidos. Quando nós cremos no Senhor, nós temos uma concepção de que o Senhor pode nos acolher. E quando nós esquecemos do Senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Por isso, devemos adorá-lo. Não tem que conhecer só o Senhor, não. Você tem que conhecer, obviamente, as suas maravilhas, para que brilhe o seu olhar, para que você olhe somente para Ele, para que você o adore, porque Ele é o Senhor primordial. Não é? Govindam Haripurusham Tamaham Brajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que sempre é visto pelos devotos, cujos olhos estão untados com a polpa do amor. É incrível o que o verso está nos dizendo hoje. Trata-se de relacionamento, trata-se de confiança. Brahma estava com um problemão para resolver, confiou no Senhor e o Senhor apareceu de uma forma maravilhosa para ele. Lembra-se de uma passagem daquela, como é que era mesmo? A Jamila. Hare Krishna, Sundarangi Devi Dasi, transcendental, nossa Siksha Guru, Harinata Dasa também, Otávio Daniel, Fabiano Colin Davis, Ramanti Devidasi e aqueles que eu já tinha dado um hellozinho aí. Então estamos assim pensando sobre esse relacionamento, né, do Senhor Brahma com a suprema personalidade de Deus. Brahma estava com um grande problema, a terra estava sendo engolida no oceano e ele não sabia o que fazer, então ele confiou no Senhor. Ele disse: deixa que o Senhor vai nos orientar, e de repente o Senhor me aparece com esse lila avatara e traz o que? Um urro gigantesco, e ele, em vez de sentir medo daquela forma gigantesca e daquele som desnorteante, o que acontece com ele? Ele tem a certeza de que o Senhor está com ele. Então, nós temos que estarmos assim muito, muito preocupados, no bom sentido, de fazermos valer o nosso relacionamento com o Senhor. Como eu disse, não devemos apenas conhecer o Senhor, saber que Ele é bom, saber que Ele é o Todo-Poderoso, o Onisciente, Onipresente, Onipotente, Todo Atraente, mas temos que nos relacionar com Ele, porque saber que Ele é poderoso, todo mundo sabe. Até os demônios sabem. Agora, a devota não. Ele descobre as qualidades do Senhor, e aí ele canta suas qualidades, aí ele é ungido com a polpa do néctar amoroso do Senhor em seus olhos, e aí ele, Govinda, Adipurusha. Porque, do contrário, as maravilhas do Senhor expostas aos nossos olhos no mundo material
nos encantam, e esse encantamento se transforma em condicionamento. O Srimad Bhagavatam, no canto 3, capítulo 16, fala sobre os 3 modos da natureza material e esse maravilhoso poder criativo, Yogamaya, que não pode ser nem compreendido, nem superado com facilidade. E aí, repito, Prabhupada disse, a cada passo, um perigo. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, virá pessoalmente em nosso socorro, diz o verso 37 do capítulo 16 do canto 3. A que propósito daremos? A que propósito poderemos servir em favor dele, deliberando sobre esse assunto? Olha aqui, Brahma estava deliberando sobre o assunto. Qual assunto? Será que o aparecimento desse poderoso javali é ou não é o Senhor? O Senhor responde com um urro ensurdecedor e ele automaticamente descobre, realiza. Diz o verso que a presença do Senhor vem para vivificar, então trazer vida ao devoto. Sempre Deus está por trás de todas as coisas. Tudo que Deus faz é bom. Então qual que é seu problema? Qual que é a sua dúvida? Se a suprema personalidade de Deus planeja algo, não devemos deixar que isso nos perturbe, mesmo que pareça um revés na nossa vida. Mesmo que pareça um revés na nossa vida. Às vezes observamos muitas coisas que tentam tirar a nossa mente da lembrança do Senhor e da sua bondade e do seu amor por nós. Ora, lembra de Haridasa Thakura, punido pelas mãos do Kasi? Foi surrado por 22 mercados. Ora, Jesus Cristo foi surrado em toda a via sacra. Foi desnudo, cuspido, furado, humilhado. Prahlada Maharaj passou por diversas tribulações. Os Pandavas, que eram amigos direto de Krishna, perderam seu reino. A esposa foi insultada, tiveram que se submeter a muitas e rigorosas tribulações. Como o devoto pode não se perturbar com todas essas coisas que acontecem na sua vida material? Vamos entender que nesses casos sempre tem um plano da suprema personalidade de Deus. O próprio Arjuna, na batalha de Kurukshetra, teve um sentimento terrível. Mas qual era o plano? O plano era vencer a batalha, restaurar o Dharma, punir os inimigos e salvar os devotos. Você está do lado do exército que tem Krishna, não é? Agora pense comigo. Não devemos deixar essas perturbações nos atingir. Simplesmente devemos entender que é um plano da suprema personalidade de Deus. O devoto nunca se deixa perturbar por reveses. Até nessas condições as mais adversas das nossas vidas, temos que aceitar tudo como a graça, como a vontade, como o plano do
Senhor. Deixa eu só ligar aqui o cabinho de energia, que eu vi que deu um apito aqui. Certo? Tudo bem aí, né? Tudo bem também. Até as condições adversas, os devotos têm que aceitar como graça de Krishna, pois continuaremos servindo ao Senhor, e a garantia de que o Senhor sempre vai se manifestar a nós, e nós estaremos com Ele eternamente. O Senhor Brahma garante que não adianta se perturbar com situações terríveis que aconteceram em vários momentos. Sempre confiar no plano do Senhor e cuidar com grande zelo do seu relacionamento com o Senhor. O seu relacionamento com o Senhor. A quantas andam nossos relacionamentos com Krishna? Vivemos dizendo para cima e para baixo, não sou o corpo, eu sou uma alma, somos devotos. Mas muitas vezes deixamos que os modos da natureza material fiquem dirigindo nosso humor, sabe? Você já viu um quadro que está lá o devoto no mundo material, como se fosse aquele bonequinho, sabe, que tem as cordinhas, e ali os modos da natureza material, né? Ah, paixão, ah, bondade, ah, ignorância. E aí ele se encanta com a natureza material, e aí ele vive uma vida condicionada, e aí ele deixa com que os seus sentimentos o assolem. Não somos o corpo, somos alma, somos devotos. Por mais maravilhosa que pareça essa energia, ela não pode nos abalar, porque nós somos qualitativamente iguais ao Senhor. E nós dependemos do Senhor, porque quantitativamente Ele é o Todo-Poderoso, e nós somos os todos poderosinhos. Ele é Sat Chit Ananda, nós somos Sat Chit Anandinhas. Então, queridos devotos, queridas devotas, vamos entender que nós temos uma amizade pessoal com o Senhor. Nós temos um amor sobrenatural pelo Senhor. Nós temos uma devoção estrita, linda, maravilhosa para desenvolver com esse Senhor. E nada que aconteça nessa vida, mesmo que você veja que, sabe, o seu mundo está submergindo no oceano, mesmo que você esteja sendo atingido por um grande dilúvio, como foi a visão do Senhor Brahma com a terra, e você não saiba o que fazer, exatamente como o nosso verso de hoje. Não é? Qual foi a resposta do Senhor Brahma? Vamos repetir para estarmos encerrando essa nossa breve meditação. Já passamos de 9 horas.
canto 3, capítulo 13, o aparecimento do Senhor Varaha. Nós lemos hoje o 23. Enquanto Brahma deliberava, buscava uma resposta, buscava uma solução para um grande problema, o Senhor Vishnu urrou tumultuosamente como uma grande montanha. Então Brahma deduziu que era a presença do Senhor como um grande javali, e o Senhor confirmou o seu pensamento ao urrar com sua voz estrondosa. E nos capítulos anteriores, o Senhor Brahma disse que estava sem saber o que fazer, mas que confiava plenamente na resposta do Senhor. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. Aqui, é o verso 17, que foi ontem nos elucidado pelo Prabhu Haridarshana. Quando Brahma pensou que, por estar ocupado no processo de criação, vendo a terra ser inundada por um dilúvio, descendo às profundezas do oceano, o que podemos fazer? Não veio a resposta. Qual foi o seu pensamento? Melhor deixar que o Todo-Poderoso nos oriente. Então, os devotos do Senhor têm plena fé nele, pavimentam o caminho para que possam progredir regularmente no cumprimento do seu dever. O Senhor, olha o que Prabhupada fala, pois como os devotos têm plena fé no Senhor, o Senhor pavimenta o caminho para que nós possamos progredir regularmente no cumprimento do dever. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, vamos então saudar aqui os nossos ouvintes. Muito obrigado pela paciência de vocês. Um canal recheado, com tantos pregadores aí de alto nível. Eu tenho tido essa grande misericórdia do Senhor de estar aqui em associação benéfica com vocês. ISKCON Rio de Janeiro. Vamos lá, desde o começo para não perder nenhum. Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia. Ramanti Devidasi, Hare Krishna, reverências, bom dia. Som e vídeos bons, o som está ótimo, disse Marcelo Magalhães, sempre ajudando aí ao melhor intuito das nossas lives. Marcos Hanuman, minhas humildes reverências. As reverências são todas minhas, Marcos Hanuman. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Namastê, Fabiano Colin Davis. Haribo! Coraçõezinhos subindo. Hare Krishna. Todos os corações para Srila Prabhupada. Viva Srila Prabhupada. Otávio Daniel Neves. Hare Krishna. Reverências, Otávio. Haridarshana. Grande honra, Haridarshana.
Srila Prabhupada Ki Jai, reverências são todas minhas. Reverências a todos os presentes. Grande Vaishnava. Bhaktin Val, Bhaktin Val. Val, olha aí, Val. Já pensou? Val, começa com V, Varaha. Não é? Quem sabe, hein? Vem um nome espiritual logo aí, Bhaktin, já é um passo para se tornar Devidasi. Harinata Dasa, Hare Krishna, Dandavat Pranamas, reverências. Sundarangi, nossa Siksha Guru transcendental. Hashtag campanha na ISKCON Brasil, para que Sundarangi seja a nossa primeira guru mulher iniciadora do Brasil. Já pensou? Que excelente campanha essa. Minhas reverências, Sundarangi. Sundarangi, eu vi que Gurudeva, meu Gurudeva, né? Sua Santidade Chandramukha Swami Maharaj, ele disse na aula de hoje, Sundarangi, você também é uma caçadora de lives, hein? Nós ganhamos um título, hein, Sundarangi? O Fernando Araújo, excelente pergunta. Fernando, essa pergunta do Fernando, com há 12 minutos atrás, ela acho que foi assim, a excelente pergunta que eu fiz, né, Fernando? Não uma excelente pergunta que alguém havia feito. Assim, a quantas andam, não é? O nosso relacionamento com o Senhor, não é? Agora Marcelo Magalhães, que é o número 1 das perguntas da ISKCON Rio de Janeiro. Como estar sempre melhorando a qualidade de nosso serviço devocional? Jai Marcelo, muito obrigado pela pergunta. Realmente uma pergunta transcendental. Primeira coisa que eu posso dizer para você, que essa sua pergunta, ela é o norte do devoto. O devoto que acorda todo dia com essa oração, com essa petição em sua mente, ele já está melhorando o seu serviço devocional. Por quê? Porque o problema é que nos acomodemos, sabe? Eu já tenho uma rotina, vou ao templo aos domingos, pelo menos 2 vezes por mês, quando eu não falto, eu vou ao templo. Eu levo lá 2 cestas básicas, cada vez que eu vou, ajudo o programa, não é? Food for Life, alimentos para a vida. Aí eu tenho um altarzinho em casa, coloco ali aguinha, aí eu estou fazendo praçada, sabe? Você tem um sadhana básico e vai se acostumando com ele. Qual que é a tendência do mundo material? É diminuindo tudo que a gente faz para Krishna, tudo que a gente faz para Deus. Então, às vezes, nós estamos num momento de bastante atividade e estamos, assim, ocupando, vamos dizer, das 24 horas, 2 horas por dia para o Senhor, 4 horas por dia para o Senhor, 6 horas por dia para o Senhor, 8 horas por dia. Aí conseguimos pensar em Krishna quase todo momento que nós estamos acordados, e por pensar nele o dia inteiro, muitas vezes até sonhamos com ele, ou pelo menos temos um sono reparador para acordarmos na madrugada para cantar nossa japa. O mundo material, com toda a sua energia, sua beleza, com tudo que nos oferece, vai tirando de nós o tempo que nós estávamos empregando para com o Senhor. Então a qualidade do nosso serviço devocional vai caindo. Então essa pergunta sua, Marcelo, é excelente. Por quê? Porque para estarmos sempre melhorando a qualidade do nosso serviço devocional, temos que almejar por isso. Temos que fazer essa pergunta para nós todos os dias.
E aí o que nós podemos fazer? Nós devemos falar com o nosso mestre espiritual. Ah, mas eu não tenho um mestre espiritual. Já começou a melhorar o seu serviço devocional. Arrume um mestre espiritual. Porque nós temos tantas pessoas avançadas no nosso movimento que podem abrir os nossos olhos, obscurecidos pela ignorância, com o archote do conhecimento. E aí nós vamos melhorando a qualidade do nosso serviço devocional. Por quê? A qualidade do nosso serviço devocional, ela está interligada com a quantidade do amor que nós temos à suprema personalidade de Deus em nosso coração. Então, quando nós ouvimos Harikatha, quando nós ouvimos a aula do Srimad Bhagavatam, quando nós temos associação benéfica com os Vaishnavas, quando nós obedecemos às ordens do nosso mestre espiritual, quando nós lemos os livros de Prabhupada, o que vai acontecendo? A qualidade, a quantidade do nosso amor ao Senhor, a suprema personalidade de Deus vai aumentando. Quando aumenta o amor, aumenta e melhora a qualidade do nosso serviço devocional. Não adianta você fazer um sadhana gigante, não adianta você fazer austeridades mágicas, não adianta você ficar horas e horas mecanicamente servindo ao Senhor. Você tem que servir ao Senhor com grande alegria, com grande prazer, sabe? Às vezes só contemplar o Senhor com o coração cheio de doçura, de amor, você já está prestando um maravilhoso serviço devocional. Porque às vezes no templo, a sua atitude, o seu proceder, ele é uma aula para pessoas que estão em busca ainda da presença do Senhor em seus corações. Então, a nossa postura amorosa, como nós tratamos os Vaishnavas, como nós agimos com as pessoas, é serviço devocional também. E aí melhoramos a cada vez que amamos mais o Senhor. Haribol! Então, Haridarshana Ki Jaya. Aí temos aqui. Melhor deixar que o Senhor nos oriente. Essa frase foi muito especial para mim hoje. Muito bem, Sundarang. Foi maravilhoso. Eu fiquei assim impressionado com e nós não estávamos falando de alguém como nós, né? Como eu, né? Não como a senhora, mas como eu. Nós estávamos falando do Senhor Brahma, que estava no auge, não é? Da construção do mundo, cheio de poder, cheio da ciência divina em seu coração, e ele se viu diante de um problemão. Ele falou: estou sabendo, não vou meter os pés pelas mãos. Imagina o tamanho do pé do Senhor Brahma. Não vou meter os pés pelas mãos, não. Então, melhor deixar que o Senhor nos oriente. Essa é a frase. Vamos escrever ela com canetinha dourada e colocar no imã na geladeira. Fica lá. Marcos Hahnemann, obrigado, reverências pelo excelente serviço devocional. Jaya Srila Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada. Marcelo Magalhães, todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Hare Krishna. Sundarang ingressou. É um título poderoso, Caçadora de Live. Então é isso, eu estou com o meu coração apertado,
mas é 9h18, para não receber nenhuma bronca. Eu vou ter que encerrar essa live de hoje. Espero que vocês me perdoem aí os meus erros, minhas faltas, omissões, alguma ofensa que eu possa ter cometido. E aqui, junto com o casal divino, eu vou concluindo. Hare Krishna,